aperfeiçoamentos, que diz respeito às regras de participação de candidatos em debates. Tá? Vejo que tanto aqui em Porto Alegre quanto em São Paulo, os candidatos do Partido Novo não foram autorizados a participar do último debate sob o argumento de que não estaria cumprido, né, o requisito mínimo de participação parlamentar no Congresso Nacional. A regra que existe, que procura estabelecer esse patamar mínimo, visa justamente privilegiar o bom debate político, evitando que uma série de partidos danicos coloque, né, candidatos lá e daí se percam em... Nós temos aí 30, 40 partidos políticos no Brasil. Eu até busquei esse dado na semana passada, eram 35. Então, imagina se tivesse 30 candidatos aí, a prefeito botava lá e não ia conseguir conversar. Então criou-se então um patamar mínimo, facultando-se às empresas jornalísticas de convidar eventuais candidatos que estejam bem posicionados e que sua participação justamente levasse uma melhor informação pública para a escolha eleitoral. Registrados hoje no Brasil, 29. 29. Tá? Então, imagine se nós tivéssemos 29 candidatos a prefeitos aqui, não ia ter como fazer um debate de qualidade. E o motivo da regra foi justamente garantir que os principais ali estejam para debater publicamente suas ideias. No caso de Porto Alegre e no caso de São Paulo, candidatos que tinham uma votação expressiva, né, especialmente aqui em Porto Alegre, que tinham 4 players principais, né, correndo aí na corrida eleitoral rumo ao passo, um deles não foi justamente autorizado a participar do último debate, e talvez essa participação, estamos fazendo um exercício hipotético aqui, né? Talvez, como ele estaria mais alinhado com o candidato vencedor do primeiro turno, talvez garantisse o 0,5%, que faltou. Menos de 2 mil votos. Então, a gente não sabe o efeito disso, mas com certeza as pessoas que deixam para decidir na última hora, né, que estão ali, vou ver esse debate para decidir meu voto, talvez tivesse uma outra escolha. Então, acho que esse ponto é relevante, porque essa regra que facultou, que franqueou as empresas jornalísticas, né, convidar facultativamente, ela tem que ser exercida em prol da democracia, em prol do bom debate político. É esse critério que tem que ser norteado aqui. Não, tudo bem, não cumpriu o requisito mínimo de representação parlamentar, mas eu vejo que aqui localmente tu tem uma boa representatividade, acho que é importante as pessoas conhecerem as tuas ideias e deveria-se, naturalmente, fazer o convite e autorizar a participação. Esse é um ponto importantíssimo que o Ventura lembra. Eu até já contei essa história no ar aqui, a audiência se renova, eu peço desculpas para quem já ouviu, mas rapidamente. A lei é draconiana, ela tem uma série de amarras, mas ao mesmo tempo ela deixa algumas portas abertas, tá? Então, vamos lá. No caso do Camozato, que era o candidato do Novo aqui em Porto Alegre, tinha pesquisa que dava 3% de intenções de voto, e tinha pesquisa que dava 10%, ou algo em torno disso. Tá? Ele não estava lá junto dos nanicos do PSTU, que tinham 0%, do PCO, que tinha 0%. Ele tinha no mínimo 3%, podendo chegar a 10%. Tá? E a lei, que tem 157 mil amarras, também tem 2 ou 3 frestinhas. E eu contei essa história aqui, essas 2 histórias, e vou trazê-las novamente ao ar aqui. Em 2018, eu era o coordenador da cobertura eleitoral na Bandeirantes. O Novo, naquela ocasião, tinha um candidato ao governo do Estado, ele se chamava Matheus Bandeira. Matheus Bandeira. E eu lembro que na época eu olhei e disse assim, cara, esse cara aqui para o debate, o cara foi CEO da Falcone, uma das gigantes da área de consultoria empresarial. Antes disso, tinha sido presidente do Banrisul e secretário de Estado. Tem mestrado profissional, MBA, enfim, fora do país. E de verdade, tá? Não esse cursinho de 2 dias remoto que tem... gente aqui no Rio Grande do Sul que diz que cursou Harvard, tá? Vocês sabem de quem eu estou falando. Não, no caso do Matheus, eu disse, cara, esse cara aqui tem que estar no debate. Ele não pontuava. Aí eu lembro que eu disse, olha, o que a lei exige? Não, tem que ter, na época acho que eram 9 deputados federais ou senadores, representantes eleitos. Aí eu disse, tá, mas como é que eu vou exigir isso desse cara ser a primeira eleição federal do Novo? Aí os advogados disseram, bom, Guilherme, tu achou a brecha.
e Matheus Bandeira participou do debate. Aí quem daqui a pouco está se apressando, né? Não estou falando da audiência inteligente aqui desse programa, estou falando daqueles que ouvem o programa por alto flagelo, né? Para se irritar. Seu liberalzinho, não sei o que e tal. Então, calma. Em 2012 ou 2016, eu não lembro exatamente o ano, algo muito parecido aconteceu, tá? Com a Luciana Genro. O PSOL não tinha a representação mínima que garantisse a presença dela nos debates, mas ela, naquela altura do campeonato, no início da corrida eleitoral, era nada mais, nada menos que a ponteira, ela liderava as pesquisas. E eu disse o seguinte, olha, pesquisas corretas ou não, são os instrumentos que nós temos e nós não podemos deixar de fora quem lidera as pesquisas nesse momento, por mais que a lei não obrigue o convite. Tá? E aí, com isso, nós convidamos, na época, a Luciana Genro a participar do debate. No fim, ela depois naufragou, fez meia dúzia de votos e tal na disputa para a prefeitura. Mas, naquele momento, não era obrigatório o convite. E eu, na condição de coordenador da cobertura eleitoral, disse, a Luciana Genro precisa estar nesse debate. Então, para quem daqui a pouco, brigou para o Matheus, não, briguei para a Luciana Genro estar no debate também, enfim. Mas o teu exemplo é ilustrativo que o fato jurídico não tem ideologia. Então, isso que eu sustentei aqui serve para os dois lados. Se eventualmente tiver um candidato de esquerda que tenha uma representação eleitoral local que justifique o convite a participar do debate, tem que ser convidado. Até mesmo porque para as outras forças terem a oportunidade de contrapor e responder. Isso que é democracia. Então, o meu argumento aqui não serve para esse lado ou para o outro. Simplesmente a gente procura estabelecer um norte de interpretação da lei que bem realize a finalidade da democracia, que é para trazer para a mesa de debate público aquelas forças políticas que têm uma potencial representação e cuja participação leve justamente informações a pessoas para bem exercerem o direito de voto.